Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista e estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é extremamente relevante e também muito comum em várias famílias, que é a questão da superproteção. E para que nós possamos conversar aqui sobre superproteção, eu gostaria de começar te contando uma história que eu vivi há vários anos, quando eu atendia no meu consultório. E é uma história que ilustra perfeitamente o que é a superproteção, como ela funciona no dia a dia e quais são os seus efeitos. Há muito tempo, uma mãe telefonou no meu consultório e conversou com a minha secretária, pediu para que a minha secretária agendasse um horário para que eu pudesse avaliar o filho dela. Ela estava preocupada com o filho, gostaria que ele passasse pela minha avaliação. Então o agendamento foi feito e no dia marcado, no horário marcado, essa mãe chegou com o filho ao meu consultório e eu me lembro que a primeira surpresa que eu tive foi quando eu fui recepcioná-los na sala de espera e o filho dela, que eu imaginei que seria uma criança, talvez até uma criança pequena, pela maneira como a secretária havia me explicado, na verdade era um rapaz, já nos anos finais da adolescência, no começo da idade adulta, então praticamente um adulto. E quando eu fui cumprimentá-los, a mãe praticamente pulou na frente, me cumprimentou primeiro e falou: "Olá, eu sou a fulana, eu fiz aqui o agendamento e esse é o meu filho que eu gostaria que você avaliasse." Então eu a cumprimentei, depois cumprimentei o filho, pedi então que essa senhora aguardasse na sala de espera enquanto eu conversava com o filho dela e ela me fez um pedido. Ela falou: "Doutor Estevão, você se importa se eu entrar primeiro? Porque o meu filho é muito inseguro, muito tímido e às vezes ele não vai te explicar direito e se eu entrar no lugar dele eu posso te explicar melhor e aí depois ele entra." Aí eu aceitei, pedi então que a mãe entrasse, que o rapaz aguardasse. Quando a mãe entrou, ela sentou ali na cadeira, na minha frente, e começou a me falar sobre as preocupações dela. Ela disse: "Doutor Estevão, o meu filho é um rapaz, como você viu, praticamente um adulto, mas ele é muito tímido, ele é muito inseguro, indeciso, não tem iniciativa, a vida dele é parada, ele não se envolve com nenhum projeto, ele não tem nenhum interesse. E eu não sei mais o que fazer, porque eu faço tudo por ele, eu me dedico a ele integralmente, eu tento ajudá-lo em tudo que eu posso, em tudo que é necessário, e mesmo assim ele não sai do lugar, ele fica parado. E eu queria saber qual é o problema, o que está acontecendo com meu filho, qual será que é o problema?" E aí então eu virei para essa mãe e falei: "Veja bem, eu ainda estou conhecendo vocês, não tive ainda nem a oportunidade de conversar com seu filho, mas pelo pouco contato que nós tivemos, eu já posso ter uma ideia sobre qual é o problema. E eu acho que talvez o problema seja a senhora." E aí então ela ficou surpresa e falou: "Como que eu sou o problema? Ou pelo menos parte do problema? Eu cuido do meu filho, como eu te falei, eu faço tudo por ele, eu praticamente dedico a minha vida a ele. Eu não consigo entender como eu poderia ser o problema." Eu expliquei que o problema então era justamente esse, que ao fazer tudo pelo filho, ao pular na frente e sair resolvendo os problemas no lugar do filho, é justamente aí que ela estava limitando e impedindo que ele se desenvolvesse. Então eu falei para essa mãe, falei: "Veja bem, as pessoas precisam de oportunidades para que elas possam treinar e desenvolver suas competências. E no breve contato que nós tivemos até agora, eu já pude testemunhar 3 situações nas quais você subtraiu do seu filho uma oportunidade de crescimento. A primeira foi quando você ligou aqui no consultório e agendou a consulta. Veja bem, o seu filho é um adulto, ele poderia ter ligado e feito ele mesmo o agendamento. Se ele tivesse ligado, ele teria que conversar com a minha secretária, que é uma pessoa estranha para ele, então ele já teria que vencer um pouco da timidez e aprender a se comunicar, mas ao ligar no lugar dele, você subtraiu essa oportunidade de crescimento.
A segunda oportunidade de crescimento que você subtraiu foi quando eu fui cumprimentá-los e você pulou na frente dele e o apresentou para mim. Se você não tivesse feito isso, ele teria que se apresentar. E ao se apresentar, ele também estaria treinando competências importantes de comunicação, de socialização, essas habilidades sociais fundamentais. Ele poderia ter desenvolvido naquela oportunidade, mas você subtraiu a oportunidade dele. E a terceira oportunidade que eu vi você subtraindo foi quando você pediu para entrar no lugar dele e explicar o que estava acontecendo, em vez de deixar que ele entrasse e explicasse. Porque se estivesse ele sentado aí nesta cadeira e não você, ele teria que se comunicar comigo, ele teria que vencer a timidez, ele teria que socializar com uma pessoa nova que ele estaria conhecendo agora, mas não, ele está lá na sala de espera, parado, sem aprender nada, enquanto você está aqui subtraindo mais uma oportunidade dele. Então, veja bem como esse caso mostra o que é a superproteção e como a superproteção acontece na prática e quais são os efeitos que ela tem sobre o comportamento dos nossos filhos. Por isso que é tão importante falar sobre esse tema. E no episódio de hoje, eu quero começar aqui definindo o que é a superproteção, analisando quais são as causas da superproteção, de onde ela vem, por que ela acontece, por que às vezes nós pais e mães nos comportamos assim. Em seguida, eu quero analisar quais são as consequências da superproteção, quais são os efeitos desse tipo de comportamento no desenvolvimento dos nossos filhos. E por fim, eu quero sugerir algumas abordagens práticas que você pode implementar no seu dia a dia para evitar cometer esse erro também na educação dos seus filhos. Então vamos começar aqui analisando o que é a superproteção, quais são as causas da superproteção. A primeira coisa que nós precisamos entender é que proteger os nossos filhos é algo extremamente natural, e não apenas natural, como necessário. O ser humano possui nele como se fosse um instinto de proteção dos seus filhos, e não apenas o ser humano, esse instinto existe em quase todas as espécies animais, e se fosse diferente, as espécies não estariam aqui, porque se as espécies continuam existindo é porque geração após geração os pais cuidam dos seus filhos, os pais protegem os seus filhos. E no nosso cérebro existem estruturas neurais, existem substâncias químicas, cuja função é principalmente garantir que nós tenhamos comportamento de proteção em relação aos nossos filhos. Então a proteção, ela é natural, ela é quase que universal e é extremamente desejável, ela é necessária. A superproteção, por outro lado, ela ocorre quando nós excedemos os limites da proteção e nós nos colocamos como um para-choque entre o nosso filho e o mundo, como se nós fôssemos um intermediário. De modo que o nosso filho, ele para de se relacionar com o mundo e ele começa a se relacionar apenas conosco e nós nos relacionamos com o mundo no lugar dele. Então, se ele tem um problema, ele não vai lá e enfrenta o problema, ele conta pra gente, a gente vai lá e resolve o problema. Então você se transforma em um intermediário. É aí que você passa do limite da proteção e começa a colocar o seu filho em uma bolha, em uma redoma. E quando você coloca o seu filho em uma redoma, você às vezes acha que está fazendo isso pelo bem dele, certamente você faz com a melhor das intenções, mas o efeito prático disso é que você empobrece as oportunidades de interação do seu filho com o mundo, você empobrece as oportunidades de aprendizado, e como eu disse para essa mãe no meu consultório há alguns anos atrás, você subtrai do seu filho oportunidades de treinamento e de desenvolvimento de competências. Agora, por que os pais às vezes fazem isso? Porque os pais excedem os limites da proteção e incorrem na superproteção. Existem 3 razões principais. A primeira razão é a ansiedade. Existem estudos e pesquisas que mostram que pais e mães ansiosos e ansiosas têm uma tendência maior a superproteger os seus filhos. E faz sentido. As pessoas que são ansiosas, elas estão o tempo todo preocupadas, elas estão o tempo todo imaginando problemas, imaginando tragédias. E se você está o tempo todo imaginando o pior, você vai querer proteger os seus filhos desses cenários, mesmo que esses cenários só existam na sua cabeça e sejam fruto desses processos de ansiedade.
Então, a primeira causa da superproteção é a ansiedade dos pais. A segunda causa é uma tendência que alguns pais e mães têm de superestimar os riscos aos quais os filhos estão expostos. Veja bem, os nossos filhos, como todas as pessoas no mundo, estão expostos a vários riscos. Riscos grandes, riscos médios e riscos pequenos. Saber dimensionar o tamanho de cada risco nos ajuda a proteger e não superproteger. Ou seja, eu não quero que os meus filhos sejam expostos a grandes riscos. Se eu sei que em alguma situação existe um grande risco, então eu vou protegê-los desse grande risco. Mas o que os pais que superprotegem os filhos fazem é que eles enxergam riscos pequenos como se fossem muito grandes. E eles, então, reagem de maneira excessiva a esses riscos que são pequenos. E protegem os filhos de situações que os filhos não necessitariam de nenhuma proteção. É mais ou menos como aquela pessoa que tem muito medo de entrar no avião e voar de avião, porque mesmo que a chance do avião cair seja muito, muito pequena, estatisticamente as chances são mínimas, a pessoa tem quase certeza que se ela entrar no avião, o avião vai cair. Então, o que essa pessoa, na verdade, está fazendo? Ela está superestimando o risco. Um risco que é baixíssimo é visto por ela como sendo um risco enorme. E aí ela pensa, eu não vou entrar no avião, porque se eu entrar, o avião vai cair. Os pais superprotetores têm o mesmo tipo de processo de pensamento. Eles veem o filho brincando em algum lugar e eles enxergam tantos riscos e os riscos se tornam tão grandes na cabeça deles que eles vão lá e evitam ou ficam ao lado e ficam interferindo na experiência do filho. E a terceira causa da superproteção, veja bem, eu falei da ansiedade, eu falei da tendência de superestimar riscos, mas a terceira causa da superproteção e essa é importante a gente refletir, é a falta de confiança na capacidade e na competência dos filhos. Veja bem, se você não confia no seu filho, se você acredita que o seu filho é incapaz, você acha que o seu filho não possui as competências necessárias para resolver os próprios problemas, para lidar com o mundo, para enfrentar a vida, aí você também vai tender a se colocar como intermediário, porque você pensa, se o meu filho for tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão errada, então eu vou tomar a decisão por ele. Se o meu filho estiver nessa situação, ele não vai saber resolver o problema, então eu vou resolver o problema por ele. E então você tem o caso no qual a superproteção nasce lá no fundo de uma falta de confiança no filho. Essas são as três causas principais. A ansiedade, a tendência a superestimar riscos e ver às vezes o bicho maior do que ele é, e a tendência a não confiar nos próprios filhos. Essas são as causas da superproteção. Vamos agora falar aqui sobre quais são os efeitos da superproteção. E aí os efeitos são extremamente nocivos. A primeira consequência da superproteção é que, ao subtrair do seu filho experiências de aprendizagem e oportunidade de interagir com o mundo e com as pessoas e resolver os próprios problemas, você acaba impedindo que ele desenvolva um repertório de competências. Então, o seu filho, ele acaba ficando com um repertório comportamental muito empobrecido. Ele não sabe mesmo como sair das situações, ele não sabe mesmo como resolver problemas, porque você não deixou que ele aprendesse. E aí nós já vemos uma dinâmica interessante que existe na superproteção, que é a dinâmica da profecia autorrealizadora. Veja bem, você acredita que o seu filho é incapaz, e aí você pula na frente e não deixa que ele faça as coisas que ele precisa fazer, e aí ao pular na frente você tira dele a oportunidade de aprendizado e ele se torna verdadeiramente incapaz. Então, ou seja, de tanto achar que o seu filho é incapaz, você começa a torná-lo incapaz. De tanto achar que o seu filho é incompetente, você começa a torná-lo verdadeiramente incompetente. Essa é a profecia autorrealizadora. É quando, de tanto você achar que alguma coisa vai acontecer, ela acaba acontecendo porque você produz aquele efeito por meio das suas ações. Por não perceber que você está pintando um cenário tão negativo, você acaba criando esse cenário negativo. E esse é o primeiro efeito que a superproteção tem sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. O segundo efeito nocivo que a superproteção tem é que, e a consequência do primeiro, é que por não desenvolverem esse repertório de competências,
os nossos filhos acabam não desenvolvendo também a resiliência. O que é resiliência? Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra. Resiliência é a capacidade de lidar com problemas e suportar situações de estresse ou situações de frustração, porque se o seu filho não tem um repertório comportamental para lidar com situações difíceis, ele não vai saber lidar. E ele, como ele nunca foi exposto à frustração, porque você impede que isso aconteça, então ele também não vai saber lidar com a frustração. Então você não desenvolve resiliência, que é um traço de personalidade, um traço, na verdade, psicológico tão fundamental para todos os seres humanos. Porque não tenha dúvidas, você hoje pode ter condições de proteger ou superproteger o seu filho, mas chegará um momento, e esse momento chegará muito antes do que a gente imagina, no qual nós não teremos mais condições de proteger os nossos filhos de tudo. Por várias situações, porque os nossos filhos vão sair do ninho, eles vão viver a vida deles, eles vão trabalhar em alguma empresa, ou vão criar as próprias empresas, ou vão abraçar diferentes projetos, vão se relacionar com outras pessoas, vão se casar, vão ter os próprios filhos. E nessa hora, eles vão precisar de todas aquelas competências que você não permitiu que ele desenvolvesse. Nessa hora, eles vão precisar de toda aquela inteligência emocional que ele não teve a oportunidade de construir, porque você o colocou em uma bolha e impediu que ele fosse exposto a situações de frustração, a situações de ansiedade, a situações de estresse. Então ele não aprendeu a lidar com tudo isso. E aí vem uma terceira consequência também da superproteção, que é a seguinte: as pessoas que foram superprotegidas, elas têm mais medo do fracasso. Todos nós temos medo do fracasso, ninguém quer fracassar. Mas nós sabemos que o fracasso faz parte da vida. Muitas coisas na vida a gente tenta, algumas dão certo, outras dão errado. A gente tem sucesso, a gente tem fracasso, mas a gente não pode ter medo do fracasso, porque o fracasso faz parte da jornada. As coisas que dão certo só dão certo porque a gente tenta e tenta de novo, e a cada tentativa vem, às vezes, a frustração, mas se você continua tentando, eventualmente você chega lá. Winston Churchill dizia que o caminho do sucesso é a gente ter capacidade de pular de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, se o seu filho tem medo do fracasso porque você nunca permitiu que ele fracassasse, certamente, então, ele também não chegará ao sucesso, porque quem tem medo do fracasso não chega ao sucesso. Um quarto efeito nocivo da superproteção é que as pessoas que são superprotegidas, e existem pesquisas que demonstram isso, têm uma tendência maior a desenvolver transtornos de ansiedade e transtornos de humor, como a depressão, por exemplo. Então, olha como o tiro sai pela culatra. De tanto querer evitar que os filhos sofram danos emocionais, às vezes, os pais acabam criando uma estrutura psicológica nos filhos que é tão frágil que esses danos emocionais depois se tornam quase que inevitáveis. E aí, então, as pessoas que foram superprotegidas têm uma chance maior de desenvolver vários transtornos psicológicos, principalmente os de ansiedade e os de humor. E, por fim, as pessoas que foram superprotegidas, elas se tornam extremamente dependentes, porque veja todo o quadro que a gente pintou. É um quadro de uma pessoa que não tem repertório de competências, é um quadro de uma pessoa que não tem resiliência, é uma pessoa que tem medo do fracasso, é uma pessoa que tem uma tendência maior de desenvolver transtornos psicológicos. Essa pessoa, então, facilmente vai se tornar dependente de outras pessoas. E a dependência é um efeito colateral também, digamos assim, uma consequência dos processos de superproteção quando você tem uma criança e um adolescente em desenvolvimento. E, por último, existe mais um efeito, e esse efeito eu acho que talvez todos nós já tenhamos testemunhado em algumas pessoas, que é o seguinte: e existem também pesquisas que mostram isso, que as pessoas que foram superprotegidas na infância têm uma tendência maior de desenvolver traços de narcisismo. O que é o narcisismo? De maneira bem simplificada, o narcisismo é a pessoa acreditar que ela é o centro do mundo, que ela é a pessoa mais importante do mundo e que todos devem servi-la, porque ela é tão importante que ela deve ser servida e todos estão à disposição dela. Por que as pessoas que são superprotegidas têm uma tendência maior a desenvolver traços de narcisismo? É simples.
Se você cresce tendo pessoas ao seu redor que estão sempre entregando de bandeja tudo o que você quer, que estão resolvendo os seus problemas para que você não tenha que resolvê-los, que estão sempre organizando o mundo para que você não sofra nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de ansiedade, é natural que você comece a construir uma visão do mundo distorcida, na qual você é o centro, você é importante, você precisa ser cercado de pessoas que estão ali para te servir. Você cresceu sendo servido, você acha que você vai ser servido sempre. E essa é a característica central que define a personalidade narcisista. Então, o que nós devemos fazer na prática para evitar incorrer nesse erro tão prejudicial ao desenvolvimento dos nossos filhos, que é o erro da superproteção? É simples. Nunca intervenha em uma situação que o seu filho já esteja resolvendo ou que ele tenha as competências e a capacidade para resolver. Permita que o seu filho atue, permita que ele lide com outras pessoas, permita que ele lide com o mundo, permita que ele enfrente problemas. Desde uma criança pequenininha que está tentando montar um brinquedo, mas não está dando certo e a criança fica um pouco frustrada, deixe que ela continue tentando. Não pegue o brinquedo e monte e devolva montado para a criança, porque ao tentar montar o brinquedo, essa criança está desenvolvendo a criatividade, está desenvolvendo o raciocínio lógico, está desenvolvendo a perseverança, está desenvolvendo a capacidade de lidar com a frustração e de continuar tentando, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Então veja que em um ato tão pequeno, essa criança está aprendendo muita coisa, coisas que ela vai deixar de aprender se você vier e intervir simplesmente para resolver da maneira mais fácil. Se você tem um filho um pouco mais velho, que já tem uma turma de amigos e ele se desentende às vezes com os amigos e vira uma situação de conflito ali no grupo, permita que ele tome a frente, que ele resolva, não resolva por ele, porque ele está aprendendo a se comunicar, a socializar, a gerenciar conflitos, competências importantíssimas para a vida dele mais adiante. E quando o seu filho vier até você pedir a sua ajuda, você não precisa negar a sua ajuda, jamais, mas ofereça sempre que possível a sua ajuda na forma de orientação, em vez de intervenção. Quando você intervém, você não cria uma oportunidade de crescimento, mas quando você orienta, você compele o seu filho a pensar mais, você compele o seu filho a agir mais, mas você não pensa por ele, você não age por ele. Ajude o seu filho a pensar soluções que talvez ele não tenha pensado, mas não pense as soluções por ele. Ajude o seu filho a agir de formas que talvez ele ainda não tenha agido, mas não atue por ele. Porque à medida que ele pensa, à medida que ele atua, ele se torna uma pessoa mais completa, uma pessoa mais equipada para lidar com o que a vida reserva lá na frente. Educar filhos é muito parecido com você, às vezes, cultivar uma planta em alguns aspectos. Quando nós queremos cultivar uma planta, nós temos que deixar a semente, certamente um solo bom, nós temos que regar essa semente, existem muitas coisas que nós temos que fazer. Mas, por outro lado, para que essa planta cresça e se torne uma planta forte e saudável, é necessário que ela esteja exposta ao sol, que ela esteja exposta à chuva. É importante que, às vezes, venha um passarinho e faça um pouquinho de cocô ali na semente, porque isso é adubo. Então, se você pega essa semente e tira do solo, e tira da chuva, e tira do sol, coloca dentro de um potinho, fecha esse pote e esconde no seu armário, você vai matar essa semente. Porque a semente precisa também das intempéries para que ela possa se desenvolver. Ela precisa estar exposta ao mundo, a parte boa e a parte que é mais difícil para que ela possa se desenvolver. E assim também são os nossos filhos. Então que nós saibamos ter autocontrole e sabedoria para proteger os nossos filhos de riscos verdadeiros, mas nunca protegê-los de riscos imaginados e assim colocar a semente dentro de um potinho onde ela nunca vai virar uma planta forte e saudável. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.